Amigos telespectadores, estamos chegando com mais um programa Palavra de Esperança. Hoje nós estamos gravando na sede da Comunidade Cristã da Fé, nós que estamos na Rua Santos Dumont, número 521, no bairro Niterói, na cidade de Canoas. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no programa um irmão muito amado, um grande cooperador da obra de Deus, um líder que Deus tem levantado para caminhar ao nosso lado, para que nós possamos cumprir o nosso chamado. Ele que é um profundo conhecedor das Escrituras, gosta muito daquilo que nós chamamos na teologia de exegese bíblica, que são os textos originais, um amante da cultura judaica, da cultura hebraica, porque nós sabemos que Jesus é oriundo da cultura hebraica. Assim, eu gostaria de apresentá-lo e nós juntos estaremos aqui trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. Meu amado Diácono Robson, seja bem-vindo ao programa Palavra de Esperança. Shalom Adonai, paz do Senhor a todos, paz do Senhor, Pastor Rodrigo. Para mim é uma honra, pastor, estar atendendo o convite. Aqueles que podem estar, que nesse momento estão sendo alcançados pela minha voz, saiba que nós temos o intuito, o propósito de ser um canal de bênção para todos. Para mim é uma honra, vou estar me esforçando muito aqui, pastor, para que a gente venha fazer um estudo bíblico aí, mencionar a palavra com toda a reverência e todo o amor para todos os telespectadores. Diácono Robson, nós temos a Sagrada Escritura, temos os 66 livros, temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, totalizando, portanto, os 66. Mas especificamente o Antigo Testamento, escrito em hebraico. E aqui nós temos o livro do profeta Isaías, que nós temos aí uma data aproximada entre 700 e 750 anos antes de Cristo, 8 séculos antes da vinda do Senhor. O profeta Isaías recebeu a revelação do Messias, do ungido de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. No versículo 6, meu amado, do profeta Isaías 53, que você pode acompanhar aí na tela também, 53, 6, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Robson, a expressão caminho, nós temos no hebraico. Qual é o sentido, qual é o significado no hebraico da expressão caminho? Bom, pastor Rodrigo, a expressão caminho no hebraico, como nós temos aqui, derer, na língua original, ela tem um intuito, o fundamento dessa palavra caminho, que Jesus usa, é justamente, tem algo a ver muito forte com o judaísmo, porque aqueles que estudam a cultura judaica e sabem como é que funcionava a liturgia do templo, sabe que entre o átrio dos judeus e o átrio dos sacerdotes, existia ali uma placa que se chamava derer, que se chamava caminho. Essa porta se chamava caminho porque justamente aquela ali é a única porta que tinha, que conduzia até uma presença maior divina. Então, quando Jesus usa a expressão, eu sou o caminho, ele está dizendo que ele é aquela porta ali, que ninguém pode ser conduzido até a presença de Deus se não for por ele. Por isso ele diz, eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é algo mais profundo, as pessoas lê de uma forma superficialmente e às vezes não entende. Mas quando a gente entra na cultura judaica, a gente vai a fundo nas escrituras,
a gente pode ver que tudo está fundamentado e é algo mais profundo, né? Se a gente for cavocar, a gente vai se maravilhar com os mistérios e revelação da palavra de Deus. Então nós encontramos, Robson, o fundamento da expressão caminho para a interpretação correta do texto. Quando o Espírito do Senhor revela ao profeta e fala desse caminho, né, o caminho que todos buscavam o seu caminho. E aí tu leva até o Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus fala então que Ele é o caminho. Olha só, Ele é o caminho. Então não estava falando, por exemplo, da estrada, estava falando dessa busca. Exato. Falando da busca, desse acesso, do anseio do ser humano em contato com o seu Criador. Nós temos um outro versículo aqui, Robson, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 17, que diz assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Mateus, que escreveu para um público judeu, essa era a ideia de Mateus, quando ele foi inspirado a escrever esse evangelho, e aí ele já menciona aqui Isaías, que os judeus conhecem, um dos grandes profetas, e fala, a parte B do versículo, Robson, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Robson, eu gostaria também que tu falasse um pouco, explanasse um pouco sobre essa questão do cumprimento das profecias que nós encontramos no Antigo Testamento, que se cumprem no Novo Testamento. Como é esse paralelo e esse cumprimento que nós, por exemplo, temos aqui do livro do profeta Isaías e que Mateus vem e confirma a profecia. Amém. Qual é o principal fundamento? Porque nós encontramos toda hora nas Escrituras Sagradas, queridos irmãos, né? Principalmente no Novo Testamento, né? A expressão era necessário que se cumprisse as Escrituras, né? Que fora dito pela boca dos profetas. Porque todos nós sabemos que Jesus ele veio para uma grande missão na Terra, que foi, né, levar sobre si os nossos pecados, né? Perdoando os nossos pecados, triunfando na cruz, né, irmãos? Todos nós sabemos, mas isso na verdade foi só assinatura da missão de Jesus. Jesus teve uma outra missão que muitas pessoas também não entendem. Por que muitos apóstolos dizem que era necessário que se cumprisse? Porque todos nós sabemos que Jesus ele é o verbo que se fez carne. Ou seja, ele é a própria palavra de Deus encarnada. Então, se ele é a palavra de Deus encarnada, é natural que tudo que fora dito pelos profetas tinha que se cumprir na vida dele. Até porque para ele provar, não só para o povo que rodeava ele, mas para nós, de que a palavra de Deus é a verdade e ela se cumpre, assim como se cumpriu na pessoa bendita de Jesus Cristo. Né? Nós temos aqui também a expressão que fala ali, que ele levou sobre si, né, queridos irmãos, as nossas dores, né, os nossos pecados, né, as nossas enfermidades e doenças. Né? Quando a Bíblia fala ali que o profeta Isaías diz, né, que pelas suas pisaduras fomos sarados, né, ali há um pequeno, irmãos, um pequeno erro de tradução. Né? Eu posso lhe afirmar que tudo que está escrito na nossa Bíblia é exatamente o que está escrito na Bíblia hebraica. Né? O que muda são pequenas expressões, sinônimos, mas que pode perder alguma coisa. Que nem assim, quando a gente lemos pisaduras, né? O texto original fala sobre pegadas, sobre pisadas. Né? E quando a gente vai lendo o português, pisaduras, a gente entende que pode ser ferida, pode ser machucado. Né? E isso já perde um pouco a essência, porque quando o profeta fala sobre pisaduras, ele não está falando de machucado, porque a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Quando ele fala de pegada, de pisaduras, ele está falando de pegadas, porque quando o profeta Isaías, Yeshayahu Hanavi, teve a visão, né,
messiânica, que mostrava o sofrimento do Messias, né, e a crucificação, ele estava dizendo que pelas pegadas de Jesus nós tínhamos sido sarados. Nós fomos sarados pelas pegadas, porque cada passo que Jesus dava em direção ao Gólgota, ele deixava uma poça de sangue no chão. E quando as pessoas que vinham atrás, que eram detidas pelos guardas, que vinham apedrejando, cuspindo, blasfemando, quando eles tinham contato com aquele sangue, irmãos, eles eram curados das enfermidades. Então o profeta ele está vendo e dizendo exatamente isso, né? Que ao caminho do Gólgota muitos milagres foram realizados. E claro, não só no caminho do Gólgota, mas a gente vê milagres até hoje, né, irmãos? Pelas pegadas de Jesus, né, fomos sarados. Até inclusive, pastor Rodrigo, teve testemunhos de pessoas que lá em Israel, na terra de Israel, existe uma pedra que foi testemunho ocular de Jesus, né? Esta pedra tem um buraco na pedra, porque todas as pessoas que vão lá, inclusive os nossos irmãos católicos vão lá, fazem romarias, eles passam por aquela pedra, porque eles fazem a Via Cruz, queridos irmãos, e todo mundo que passa lá, eles colocam a mão sobre aquela pedra. A pedra está tão gasta das pessoas botar a mão que tem um buraco. Mas qual era o intuito? Porque antes de a pedra ficar gasta, havia uma marca ali, porque aquela pedra ali foi usada quando Jesus se levantou com Simão Cirineu, pastor Rodrigo. Ele usou aquela pedra para se levantar com a cruz e a marca da mão ficou com sangue. E muitos milagres foram feitos quando pessoas colocavam a mão naquela pedra, né? Então a gente vê testemunhos de milagres até hoje. E também a expressão trazendo na revelação da palavra que fala sobre pegadas, até hoje, né, irmãos? Porque quando a gente segue o caminho de Jesus, a gente estamos seguindo as suas pegadas. E é um natural que todos nós venhamos desfrutar de milagres, curas, né, queridos irmãos? Então a gente vê algo também mais profundo no texto, que a gente consegue ter acesso através da escritura original do hebraico. Pastor Rodrigo. Muito interessante, Robson, esse ponto, esse aspecto. E quando fala lá no início, né, no início do capítulo 53, né, que ele foi levado como uma ovelha muda. Olha só, como uma ovelha. Por que ovelha? Porque o sumo sacerdote, os sacerdotes trabalhavam nesse expediente do sacrifício. E o animal que era levado, uma ovelha, um cordeiro. Por isso que quando João Batista olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha como as coisas vão se encaixando. Outro detalhe importante: nós não temos em ordem cronológica os livros na Sagrada Escritura. Olha que interessante isso. Quando um escreveu, inspirado por Deus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Um profeta não sabia que o outro profeta ia escrever. Aqueles mais contemporâneos, sim, até em alguns casos, os profetas se apoiaram um no livro do outro, os apóstolos também, no Novo Testamento, mas via de regra, quando um estava escrevendo, não sabia que o outro escreveria, e vai fechando, vai se encaixando, porque é só um autor da palavra de Deus, que é o próprio Deus. O texto emana, a mensagem emana do próprio texto, e por isso a importância do estudo do original, do estudo original. E o nosso tema hoje é o texto original, o hebraico, tratando do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, que foi escrito em grego, e a importância de conhecer o original. Temos aqui hoje a alegria do nosso amado irmão Robson, que é um amante da cultura judaica, um estudioso da exegese bíblica, e estamos aqui abrindo então para que você tenha conhecimento, esclarecimento, à luz da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Falamos no primeiro bloco sobre a vinda do Messias, que se cumpre a profecia do profeta Isaías.
E a ressurreição? Ora, ele morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Por que ao terceiro dia? Que é o primeiro ponto, Robson, que eu quero chamar a atenção. Terceiro dia. Para um judeu, em 3 dias, ele poderia estar em coma e não seria, então, considerado como uma pessoa morta. Apenas o coma. Esse é um detalhe importante dos 3 dias. Outro ponto da ressurreição. As mulheres que viram primeiro. Do ponto de vista, vamos usar uma linguagem, né, Robson, do marketing, por exemplo. Se fosse uma jogada de marketing, jamais poderia ser uma mulher. Por quê? Porque o testemunho de uma mulher, naquele contexto, nos dias de Jesus, não era válido. Não era válido. Então é um testemunho de fé, sobretudo. Um testemunho de fé e que nós encontramos sim registros apoiados na história. E fantástico também se ele, que há um questionamento, se Jesus era um mito, se ele era apenas uma divindade não humano, porque, por exemplo, para o pensamento filosófico, isso não pode acontecer. Ser humano e ser divino. Se ele fosse humano, ele perdia essa divindade. Mas nós sabemos que Jesus foi homem e também Deus. E o que fundamenta a sua humanidade é que ele de fato morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Robson, para fechar, a ressurreição. Cristo morreu como Cordeiro de Deus e ressuscita ao terceiro dia. Amém, pastor Rodrigo. Muito interessante essa pergunta, né? Inclusive tem gente que tem muita dúvida a respeito disso. Mas vamos começar pela Escritura. Vamos voltar atrás, né? Porque para a cultura judaica, né, o povo judeu, eles têm uma referência. Moisés. Né? Nós sabemos que Moisés, até por muitos entendidos da Bíblia em geral, né, cristãos, né, eles dizem que Moisés foi o Cristo do Antigo Testamento. Né? Homem santo que falava com Deus face a face, né, como quem falava com um amigo, né, a Bíblia diz. Nós sabemos que Moisés, ele morreu. A Bíblia diz que ele foi sepultado no vale de Moabe, né, irmãos? Só que a Bíblia diz que no livro de Judas, o arcanjo Miguel contendeu com Satanás acerca do corpo de Moisés. Espera aí um pouquinho. Uns dizem que Moisés foi arrebatado, outros dizem que Moisés morreu, né? Qual é a interpretação correta desse texto para que a gente possa chegar à conclusão da ressurreição de Jesus? É simples, né? Moisés, sim, de fato, era um homem santo, homem que a face resplandecia, né? Não existiu homem tão santo como Moisés depois de Jesus. Então, irmãos, se Moisés era santo, porque a Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Por quê? Porque se Moisés morreu, quem matou Moisés? Não foi o diabo. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Judas que Satanás contendeu acerca do corpo de Moisés. O arcanjo Miguel contendeu com Satanás acerca do corpo de Moisés. Porque Satanás não teve poder para matar Moisés. De alta graduação de santidade que havia no corpo de Moisés. Por que Satanás não teve essa autoridade? Porque Moisés, ele é uma sombra no Antigo Testamento de Jesus. Se ele representa o Messias, o libertador, a morte não pode ter poder contra ele. Então, quem matou Moisés foi o próprio anjo de Deus e não Satanás, porque Satanás e a morte não tinham autoridade. Por quê? Porque Moisés, o próprio Moisés, ele fala acerca de Jesus na profecia, ele se assemelha com Jesus. Numa das suas profecias messiânicas, no Sefer Devarim, no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15, ele diz: Deus suscitará entre vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. O próprio Moisés se assemelha a Jesus. Quando ele faz uma profecia messiânica no Sefer Devarim, no livro do Deuteronômio,
Ele diz: Deus suscitará entre vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. Veja, é uma profecia messiânica e o próprio Moisés se assemelha com Jesus. E se ele se assemelha com Jesus e o Messias não pode morrer, significa que o diabo e a morte não têm autoridade sobre ele. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele fica exatamente, como o pastor Rodrigo falou, 3 dias. Ali no livro de Pedro diz que ele desce às regiões baixas, e prega para espíritos, que viviam antes da época do dilúvio. E depois ele sobe de novo à nossa esfera e ressuscita no 3º dia. Inclusive, era necessário que ele ressuscitasse e não ficasse mais do que 3 dias no sepulcro, porque todos nós sabemos que depois de 3 dias o corpo já entra em decomposição, pastor. E uma profecia, de Davi, Meler Davi, o rei Davi, no Salmo 16, porque a própria profecia de Meler Davi, o rei Davi, no capítulo 16, precisamente, irmãos, no verso 10, ele diz: porque não deixará a minha alma no inferno, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quando Davi fala de corrupção, que ele está falando de decomposição. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Davi não está falando de si mesmo, porque todos nós sabemos que o túmulo de Davi está lá até hoje, na terra de Israel. Então, quando ele fala, não permitirás que o teu santo, lembrando que na teofania, na Bíblia, já na tradução em português, mostra santo com S maiúsculo. Então ele está se referindo ao próprio Messias. Ele está dizendo que o Messias não vai sofrer decomposição, aleluia. Então por isso Jesus ficou 3 dias. O corpo de Jesus ficou 3 dias no sepulcro e ressuscitou no 3º dia, para que não houvesse tempo de entrar em decomposição. Quando ele ressuscita, as mulheres vão até o sepulcro no domingo para embalsamar o corpo, porque como ele foi crucificado na sexta, no sábado o judeu não trabalha. Quando elas vão no domingo para embalsamar o corpo de Jesus, uma surpresa. A pedra está removida e o próprio Messias, o próprio Jesus aparece para elas. Por que aparece para as mulheres e não para os homens? Se na cultura judaica o testemunho de mulher não é válido? Muito simples, irmãos. Porque é pela fé. Jesus não pode dar detalhes e ser muito preciso, porque senão as pessoas não iam crer. Seria fideísmo, essa é a palavra certa. Porque as pessoas querem provas, e nem tudo Deus quer provar, essa seria a palavra certa. Porque nós temos que ter fé, irmãos. Fé. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus está vivo. Porque até hoje ele se move no nosso meio e vemos o seu atuar através do Espírito Santo, através de muitos testemunhos e experiências que muitos homens de Deus teve. O que fez o apóstolo Paulo, um homem que perseguia e era extremamente zeloso pelo judaísmo, pregar Jesus? Todos nós sabemos que Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. E eu creio que um dia todos nós, queridos irmãos, ou quem ainda não teve um encontro com Jesus, vai chegar o dia em que vai estar na estrada de Damasco e o próprio Jesus vai se manifestar. E eu oro a Deus para que a nação judaica venha reconhecer o seu Messias, porque essa é uma das profecias do final dos tempos. O apóstolo Paulo disse: se nós fomos abençoados no seu tropeço, quanto mais na sua plenitude. Significa que quando o povo judeu reconhecer Jesus como Messias, nós vamos ser muito mais abençoados e a vinda de Jesus está próxima. Pastor Rodrigo, muito boa a nossa conversa. Que Deus abençoe e espero que você em casa tenha conseguido tirar um pouco as dúvidas. Se você tem dúvida, fale com um pastor, fale com seu pastor na sua igreja. Procure saber, estude, vá a fundo. Nós temos o texto original, temos pessoas estudadas
que são influenciadas através do Espírito Santo. Procure saber e se aprofunde mais. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, Diácono Robson, que alegria nós juntos apresentando, ministrando sobre a vida de cada telespectador. E aqui, só para que você conheça um pouco mais, né, da Bíblia hebraica que o Robson tem, que ele estuda a Bíblia hebraica, lembrando que o hebraico é da direita para a esquerda, diferente da nossa gramática. Nós vamos ficando por aqui com mais um programa Palavra de Esperança. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique no amor de Deus, na graça de Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. E até o próximo programa, querendo Deus.